Quem é Hugo Alves Mesquita? De nome, Hugo Alves Mesquita é o mesmo Hugo Bianchi. É uma definição italiana que um jornalista aqui do Ceará me deu. Foi um jornalista do Ceará que te batizou Hugo Bianchi? Afeu Abuim. Ele trabalhava no Unitário. Era na Senador Pompeu. Eu sou antigo. Você não conheceu, não. Hugo, como é que foi a sua infância? Você teve uma infância feliz? Tive. Foi muito boa. Andei muito no interior, brinquei muito. Até os 12, 14 anos eu brinquei muito. Depois, então, veio a responsabilidade, né? 15 anos aí, começou a responsabilidade e aí seguiu. Quem é que foi mais marcante na sua vida? O seu pai ou a sua mãe? Como é que era a sua relação com eles? Olha, mais marcante na minha vida foi minha avó, porque foi a que me criou, assim, levava para casa, deitava e só voltava quando meu pai chegava e tal. Então, ela é que é a verdadeira mãe, apesar da minha mãe também ter influenciado muito. Algumas pessoas que te conhecem bem, Hugo, dizem que você guarda uma certa mágoa em relação à sua mãe. Você evita falar sobre isso? Isso é verdade? Tem alguma relação? Nunca houve nada. Ela nunca me impôs coisa nenhuma, nunca me impediu de fazer o que eu tinha vontade, não. Ao contrário. Agora, ela tinha um cuidado. Quando me convidavam para fazer qualquer coisa, ela dizia, olha, por exemplo, na viagem que eu fiz para Belém, Manaus, com a Marquise Branca, em 48. A minha mãe foi testemunha. Ela, se você não trouxer meu filho com 6 meses, eu vou, nem que seja de jumento, buscá-lo. E você voltou? Voltei. Hugo, quando é que você percebeu que você tinha talento para dançar? Foi no ginásio Santa Maria, fazendo pastoril, vendo os filmes do Gene Kelly, do Fred Astaire. Aí eu comecei aí. Foi o meu começo. Mas você tem alguma formação? Você entrou para uma escola de dança? Como é que foi esse começo? Não, o meu começo aqui no Ceará, não teve, foi autodidata. Depois eu fui para o Rio, fiz escola. Eu sou formado pelo Serviço Nacional de Teatro e minha formação foram 9 anos, igual do Municipal do Rio. Os seus pais colocaram alguma objeção para que você dançasse? Não, absolutamente nunca eles tocaram nesse assunto. Comigo não tocaram nunca. Quando eu me decidi, eu comecei em teatro. Depois do teatro, aí veio a dança. Como é que foi essa passagem do teatro para a dança? Teatro, com a Marquise Branca, eu viajei o norte todo, nordeste. Marquise Branca era uma companhia... Cearense, ela era cearense do Juazeiro. Mas ela vivia no Rio de Janeiro e era casada com um argentino. Montaram uma academia, ou uma companhia, e vieram de lá para cá. Chegando aqui, ela disse, eu estou precisando de um galã ligeiro. Naquele tempo, o segundo galã se chamava galã ligeiro. Por que galã ligeiro? Porque era o segundo galã, não era o primeiro romântico e tal. Aí o senhor Afonso Jucá, que era administrador do teatro, disse, Marquise, eu conheço um rapaz que ele está nessas medidas. Aí me chama, Afonso, aí me chamou. Ela foi falar com minha mãe, certo? Foi aquela história de nem que seja no jumento, eu vou buscar meu filho. Pronto, aí viajei com a Marquise, fazendo o espetáculo, comédia, e um ato variado. Que ato variado é hoje em dia esses que fazem aí shows e tal. E você fazia exatamente o quê? Cantava e dançava. Naquele tempo, olha, antes do Ney Mato Grosso, eu já andava fantasiado com aquelas roupas. É mesmo? Vestido de Bob Nelson. Não sei se você não conhece, não. Bob Nelson. Lembro, sim, claro que lembro.
imitava ele, cantava, outra, quizás, eu fazia também. Mas isso tudo maquiagem, né? Quer dizer, então o Ney Matogrosso veio depois de mim. Não foi eu que imitei o Mato Grosso, porque isso eu fazia em 1948. Em 1948 já fazia. Já dançava a protofonia do Guarani, que uma família inteira saiu do teatro, no Teresina, dizendo que o homem estava dançando nu. E eu não estava dançando nu, tinha uma sunguinha que era pintado todo, cor da pele, que eu me pintava todo de pó de café, e ficava aquela cor só. E o homem não viu, né? Porque era de terceira dimensão, e a terceira dimensão aqui começou comigo também. Porque terceira dimensão, naquele tempo se fazia vermelho de um lado e verde de outro. Aí dava a terceira dimensão. Hoje em dia eu não sei mais como é que faz. Aí o homem não viu, né? Aí disse, não, saiu, chegou na bilheteria e disse, o homem está dançando nu. Não, eu não estava dançando nu. Eu estava vestido. Aí ele disse, mas você quer que ele dance de gravata? Fazer uma dança de índio de gravata? Foi a resposta que o rapaz deu para ele. E por que você usava pó de café como maquiagem? Não, porque dava a cor do índio. Aquela cor, assim, macerizada, assim, tal. E ficava bem. Com a luz, ficava bem. Hugo, tem que ser muito macho para ter coragem de subir no palco e dançar balé? Tem. Hoje em dia, principalmente. Porque no meu tempo, todo mundo tinha medo, né? O bailarino, ixi, Maria, todo mundo... Mas eu nunca sofri isso. As pessoas me perguntam se eu não tinha, assim, na rua... Nada, nunca ninguém despiada comigo, absolutamente. Eu estou desde 65 aqui em Fortaleza. Nunca recebi uma piada. Eu não sei se é porque meu comportamento, tá entendendo? Não sei. Agora, hoje em dia, você vê um menino que faz dança, tá? É muito afetado, muito afetado. É diferente do Rio de Janeiro, que eles conseguem manter aquela postura, talvez imitando os da Europa, e eles têm aquela postura de macho, tá? E os daqui não, querem ser afeminado mesmo. Eu acho que eles primam em ser afeminado. Por que você acha que tem essa diferença entre os bailarinos daqui e do Rio? Eu acho que é devido ao tempo. Apesar de eu ter começado novo, mas quando eu fiz escola, eu já tinha 19 anos, quando eu fiz escola. Certo? A dona Juca Machado, que era mãe da Eros Volúzia, que foi minha professora, ela dizia sempre, Hugo, você é melhor do que todos os bailarinos do Municipal do Rio, porque você entra e interpreta o papel. Os bailarinos do Rio, naquele tempo, era cheio de gestos, cheio de coisinha, né? E ela dizia isso para mim, dona Juca Machado, que era amiga da Cecília Meirelles, amiga íntima. Todas as duas trabalhavam num jornal que tinha no Rio na época. Hugo, como é que foi a sua primeira viagem para o Rio de Janeiro? Foi no fim de 48. Eu peguei um Itaimbé, aqui no Cais do Porto, que o Cais do Porto era aqui na Praia de Iracema, aquela que a gente pulava dentro do bote, e lá também pulava para subir um navio. Passei 12 dias viajando. Só desci do navio em Natal, em Recife, e não sei, outro lugar, depois da Bahia, outro lugar, que eu não me lembro o nome agora. Cheguei magrinho lá no Rio de Janeiro. Por que você passou 12 dias passando fome no navio? Não era passando fome, mas tudo que eu comia eu botava fora. Eu não comia porque não dava, eu enjoava. Foi terrível. E como é que foi essa sua estada no Rio de Janeiro, Hugo? Foi o seguinte.
uma pessoa que depois foi meu cunhado, morava lá, o Expedito. A única direção que eu tinha era dele. Desci do navio e fui direto para a Rua da Lapa 49. Cheguei lá, embaixo era uma mercearia, eu perguntei onde mora a dona Mundinha, que era uma pessoa que ele escrevia e mandava dizer. Aí isso aí em cima, no primeiro andar. Aí eu subi, aí me apresentei, disse que era conhecido do Expedito. Ah, você é o Hugo Bianchi? Ele falava muito o meu nome. Não, Hugo Bianchi não, Hugo Mesquita. Eu sou Hugo Mesquita e tal. Mas, não, ele não mora aqui, ele mora em Bom Sucesso. Bom Sucesso naquele tempo era longe, era uma viagem. Eu, sem dinheiro, porque o dinheiro que eu levei, paguei o táxi, foi 24 mil reais. Paguei o táxi do Cais do Porto para lá. Fiquei sem dinheiro. Digo, Mundinho, eu não tenho dinheiro. Ele disse, não tem problema. Você almoça aqui, fica aqui comigo, dorme aqui na porta. Botava um negócio de um jornal, uma coxa e tal. Porque o quarto dela que ela morava era muito pequeno. E ela morava, duas filhas e o marido. Não me cabia mais lá dentro. Mas e você dormia na porta do lado de fora ou do lado de dentro? Do lado de fora. Do lado de fora? Do lado de fora. No primeiro andar. Até que chegou um dia do síndico, uma pessoa disse para ele, olha, tem uma pessoa dormindo na porta da dona Mundinha. Aí ele foi lá, disse, não pode, dona Mundinha, uma pessoa dormindo aqui fora. Foi uma briga tremenda, porque ela queria que eu ficasse. Aí eu passei a dormir na Praça Paris, que eu chamava Hotel Paris. Uma praça muito bonita que tem lá no Rio de Janeiro, no centro, que tem a Cinelândia, e logo depois tem a Praça Paris. Eu dormia na Praça Paris, quando dava 5 horas da manhã, eu acordava, ia lá, buscava, tomava um banho, apanhava o que tinha que comprar, pão, leite e tal, trazia, ela dava o café das meninas, as meninas iam para o colégio, eram pequenas, e eu ficava lá. Dormia um pouquinho, encostado lá. Na hora do almoço, almoçava e saía. E adeus. Até outro dia. Não foram dias fáceis que você passou no Rio, né, Hugo? Dificílimos. Foi muito difícil a minha vida, no início. Aí, eu andando para conhecer o Rio, que eu não conhecia, né? Encontrei uma pessoa em frente ao Teatro Carlos Gomes, na esquina, ele fica, né? Nos encontramos. Ele olhou para mim e disse, você é cearense? Eu fiquei admirado e sou. Porque foi a primeira pessoa que me achou parecido com cearense. Foi ele. Que parecia com gaúcho, parecia com paulista, com tudo. Aí, se você conhece a minha família no Ceará, se você me disser o nome, Balai, família Balai. Eu digo, do Mucuripe? Do Mucuripe. O pai dele era delegado na época, do Mucuripe. Conheci muito o pai dele. Dia de domingo eu ia para lá, era uma mesa imensa, cheia de peixe para todo mundo chegava lá e comia. Assim foi meu encontro com essa pessoa, que foi quem me levou ao Ziuco Ribeiro, foi o meu primeiro emprego. Ele disse, então o que você sabe fazer? Ele disse, eu sei fazer tudo. Aí, tudo? Vamos. Aí me pegou pelo braço e vamos. Chegou lá, empurrou a porta, entrou e disse, Zuco, emprega esse menino aqui. Ele me chamava de menino, porque eu tinha 20 anos. Aí o Zuco, o que ele sabe fazer? Ele sabe fazer tudo. Mas tudo? Eu tenho um emprego lá na bilheteria. Não, na bilheteria não. Ele lembrou que não podia ser na bilheteria, que eu queria era teatro, né? Disse, então manda lá para Madame Lu, lá para o palco. Madame Lu estava ensaiando, fazendo os últimos ensaios de uma peça. Era o bonde
do Catete, uma coisa assim, o bonde do Catete. Ainda tinha Getúlio Vargas na época. Tinha terminado o cassino. Os cassinos tinham fechado. Aí, a Madame Lou, era uma francesa alta, disse, ele me apresentou, Madame Lou, esse rapaz, o Ziuco mandou para que eu disse, tá, fica. Aí botou para eu ficar lá atrás fazendo, então. Ela estava precisando de um rapaz, eu nesse tempo era bonito, louro, olhos verdes. E você ficava fazendo exatamente o quê? O que os bailarinos faziam, eu fazia. Imitava, né? Olhando para lá e para cá, para lá. Aí ela viu que eu tinha jeito. Aí fica. Mandou dizer para o Ziuco que o rapaz estava bem. Aí eu comecei a ensaiar, direto. Foram 15 dias ainda de ensaio, que ela já tinha começado, e para a estreia. Esse tempo todo eu fiquei na rua, dormindo na praça e tal. E tinha uma bailarina que era holandesa. Ela me pegava, me botava no bonde, não podia ir para a casa dela porque ela morava em pensionato. Pensionato naquele tempo só era de moça. Aí ela me botava no bonde, eu ficava deitado no ombro dela, tucu. Chegava no fim da linha, virava, aí eu para o outro ombro, aí voltava. E passava os ensaios, isso depois dos ensaios, terminava o ensaio 1h30 da manhã, aí ela ficava até às 5 horas da manhã comigo, nesses bondes, fazendo esse sacrifício por mim. Mas é que ela gostava de um bailarino, um preto que tinha lá, um bonito, e ela gostava dele, né? E ele não suportava. Eu acho que ela fazia isso para ver se aproximava do camarada, sabe? O camarada era duro mesmo, não gostava dela. E aí, quando é que a sua vida começou a melhorar no Rio de Janeiro? Quando estreou a peça. Bonde do Catete, o nome da peça. Aí, quando estreou, eu ainda passei mais 15 dias para receber o primeiro ordenado. Quando eu recebi o primeiro ordenado, eu corri, aluguei um quarto na Praça Cruz Vermelha, aí me deitei no chão, aí dormi. Aí foi como começou mesmo minha vida artística lá. Você conheceu muita gente famosa no Rio de Janeiro, né? Você chegou a ser amigo de Vicente Celestino? Trabalhei com Vicente Celestino. Dercy Gonçalves. Como é que foi esse encontro com eles? Olha, o Vicente Celestino, todo mundo pensava que ele bebia. Porque fazia o ébrio. Nunca tocou numa gotinha só. Eu trabalhava, na peça que eu trabalhava com eles, ele e a esposa dele, que era uma cantora lírica, muito bonita ela cantava La Violeteira, um vestido enorme. Gilda Abreu? Gilda de Abreu. Lindo. Então, esse casal foi o primeiro que eu trabalhei. Depois aí veio a consequência das coisas. Eu trabalhei com Dercy, trabalhei com o Grande Otelo, com o Oscarito. Todo esse povo eu trabalhei. Eu trabalhei depois, quando eu terminava uma temporada, que a temporada durava 4 meses, 6 meses, 4, 6, sabe? Eu já estava ligado na outra academia, na outra companhia. Você se lembra de algum episódio que você viveu com o Oscarito, com o Grande Otelo, com o Dercy? Não, com o Dercy eu me lembro. Me lembro que na companhia eu saí alguns elementos da companhia, né? Então, era um bailarino, ele deu um pulo e caiu na passarela, onde as vedetes passavam. Tinha o palco, aqui a orquestra e passarela lá. Ele deu um pulo e caiu em Grandecar. Isso não tinha nada a ver com coreografia. Ele fez de gaiato. Já sabia que ia sair, né? Aí foi uma gargalhada enorme. Dercy Gonçalves disse, tira esse viado daqui! Doida, cara.
E outra vez também eu tive com a Desi também. Nós estávamos numa temporada no São Paulo com a Luz de Ofego. E nada de chegar a Luz de Ofego. A matinê às 4 horas e a Luz de Ofego não chegava. E a Desi doida, por que essa mulher não chega e tal? Aí chama ela. Aí o camarada correu, telefonou e ela estava no hotel. Ela disse, só saio daqui se me derem mais do que o mexer que eu estou fazendo. Mexer, naquele tempo, era uma forma de pagamento que os homens faziam às mulheres. Se me der mais do que ele me dá, eu vou. Aí, deixa essa desgraçada aí. Quando eu fui, a mulher chegou. Ela saía, quando ela saía de cena, a outra entrava. Pelo outro lado. Porque se encontrasse, ela... Pegava fogo. Pegava. Hugo, um grande amigo seu disse que você é uma das pessoas mais generosas e mais ingênuas do mundo e que por isso você foi enganado e perdeu muitas coisas durante a sua vida. Você tem consciência disso? Tenho. Tenho, mas não quero lembrar. Porque já passou, eu já perdoei, então eu estou noutra. Em compensação, eu recebi muitos favores. Inclusive o governador, o Cid, me deu um emprego no Teatro Zé de Alencar, que eu sou funcionário do Teatro Zé de Alencar. Mas o que você está dizendo, então, não é que você perdeu muita coisa ou que gastou tudo que você ganhou ao longo da vida. Na verdade, tomaram de você essas coisas? Não, não foi tomado, porque eu cedi, então não foi tomado, né? Foi indo. Eu não liguei, eu não me apeguei a nada. Até hoje eu não sou aquele sujeito que tem não quero dar, não, né? Não tem isso comigo. Se é meu, está sobrando para mim, eu dou a outra pessoa que está precisando. Ao longo da sua vida, Hugo, você teve períodos que oscilavam entre a fartura e a extrema pobreza. Onde foi que você gastou o seu dinheiro? Onde é que você gastava o seu dinheiro? Os seus amores eram amores muito caros, dispendiosos? Não, nunca tive esses amores dispendiosos. Agora, eu tive sempre essa facilidade de mão aberta. A pessoa chegava, tal, eu cedia, dava o que precisava. Não dava todo, dava uma parte, ficava com outra. Teve muita gente aí que hoje está bem de vida, muito bem de vida. Quem viveu comigo, morou comigo, e deixa para lá. As suas alunas, Hugo, costumam ter por você um misto de respeito, admiração e temor por você. Você acha que você foi um carrasco com as suas alunas? Não, eu fui criado numa escola, a escola russa no início era muito dura. E eu apanhei toda essa coisa da escola russa, certo? Então eu transmitia aqui a mesma coisa que eu faziam comigo. Que eu achava que era o certo, era aquilo. Mas eu nunca fui carrasco assim. Eu batia nas pernas da menina com a bengala, que eu dava aula com a bengala. Na hora que eu dizia, estica a perna, olha o pé, tira o pé, tal, bate mantandi, olha, tá. Quando eu ia daqui para lá, ela estava de costas para mim, as que não esticavam, eu pá! Batia com a vara, era uma bengala. Batia mesmo. Não, nunca pai nenhum se incomodou com isso. Naquele tempo, não. O pai tinha respeito mesmo ao professor, entregava, sabia que a filha estava muito bem e que era daquele jeito. E todas elas, graças a Deus, as que se formaram comigo, estão muito bem obrigado, todas com academia, as que não têm academia
porque não quiseram, tiveram academia, depois deixaram. Todas casaram, muito bem, e algumas casou, não quis nada mais com balé. Mas alguma vez alguma dessas alunas reagiu quando você bateu com a bengala nelas? Não, nem Ave Maria, era um respeito tremendo. Nunca nenhuma, nem fez cara feia. O Hugo, eu queria voltar um pouco mais atrás. Como é que foi a montagem do Guarani de Carlos Gomes que você estreou? Bom, eu comecei a história do Guarani com uma música de Tchaikovsky, que não podia ser. Mas naquele tempo eu era autodidata. E a música se prestava para aquilo, era forte. Eu achava que estava dentro do elemento, né? Depois, então, uma pessoa chegou para mim e disse: Hugo, você não pode fazer uma dança indígena com a música de Tchaikovsky. Você procura uma música brasileira. Nesse tempo tinha a protofonia do Guarani. Aí eu peguei a protofonia do Guarani e coloquei na coreografia. Pronto, aí deu certo. E foi meu cavalo de batalha. Guarani foi o meu cavalo de batalha. Dancei muito. Hugo, você como professor de balé, você sofreu muito preconceito? Não, nunca. Não, eu tinha. Se falava e eu não sabia. Porque teve uma família que eu dei aula particular aqui, antes de montar minha academia. Eu dei aula particular na casa dos ricos daqui. E teve um rico, que era parentado da outra, aí disse: fulana, eu gostaria que minhas filhas fizessem aula de balé com o Hugo. Mas eu ouvi dizer que ele era afeminado. A pessoa aí disse: eu não contratei o serviço do Hugo como reprodutor. Eu contratei o serviço do Hugo como professor de balé. Eu estou satisfeitíssima com a resposta dela. Muito bom. Como bailarino, você alguma vez cometeu um erro do qual você hoje se envergonha ou que na hora você ficou envergonhado? Não, eu acho que isso... Teve uma coisa em Piauí, Parnaíba. Nós estávamos trabalhando em Parnaíba com a Marquise Branca. E quando a gente terminava de fazer o número, voltava, depois dos aplausos, voltava para chamar o outro colega, né? Quando eu voltei, o camarada pensava que eu ia dançar de novo. Disse: de novo! Aí eu dei uma banana descascada. A Marquise Branca me chamou, me deu um esculacho. Você quer que meu público... Não, camarada... Aí foi isso. Você, uma vez, se acidentou no palco, mas continuou dançando, mesmo sentindo muita dor. Isso aconteceu muitas vezes? Não. Para mim só aconteceu uma vez. Foi em São Luís do Maranhão, eu dançando na protofonia, quando eu fiz um passo e eu tinha um cuidado tremendo, porque eu só entrava em cena depois que eu olhava o palco todo. E nesse dia, não sei o que foi que aconteceu, pisei em cima de um palito de fósforo. Escorreguei. E o outro acidente foi quando eu trabalhava com o Tiane, o mágico Tiane, na Parnaíba. Na hora que eu entrei em cena, eu era que abria o espetáculo. Eu e duas gêmeas argentinas. Nós abríamos o espetáculo. Eu não estava acostumado, muito quente lá no Nordeste, tal. Não me aquecia, né? E cheguei em Parnaíba, estava frio. Foi em junho. Lá começa a esfriar em junho.
E eu não me lembrei disso, nem ninguém me alertou. Quando eu entrei, distorci minha perna, deu um nó. Que daí eu saí de cena carregado. Passei 16 dias, ele pelejando e tal, 16 dias eu voltei. Mas, de um modo geral, os bailarinos dizem que a dor não tem limite para o bailarino. Não, era... Tem. Olha, uma contorção muscular, você cai no chão e não se levanta mais. O bailarino nem sempre é obrigado a ir até o final, mesmo sentindo muita dor. Não, só se for uma dor, por exemplo, uma dor de cabeça, uma dor de dente, uma dor de... uma coisa assim. Mas no músculo, afetou o músculo. Não tem como dançar. Deu nó, não tinha. Eu não podia nem encostar o pé no chão. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa tua época do circo. Você, de certa forma, repete a vida de muitos artistas que no começo da carreira fugiram com o circo. Como é que foi essa sua experiência? Não, eu não fugi com o circo. Eu no Rio de Janeiro, trabalhando ainda com a Eros Volusia, ele me convidou. Ia para São Paulo, cheguei para São Paulo, eu vou para São Paulo. Cheguei para Dona Eros, e Dona Eros, eu tenho um convite do Tione e tal, para São Paulo. Passei 2 meses trabalhando com ele lá, dançando e tal. Foi num teatro. O Tione, em São Paulo, trabalhou no teatro. Na minha época. Aí, quando terminou a temporada, eu voltei. Depois eu trabalhei de novo com o Tione, que eu montei a academia em 66, aqui no Zé de Alencar. Em 67, ele passou aqui, no começo. Aí umas meninas lá do balé de lá, vendo música de balé, disse, olha, o que será aquilo? Subiram, foram até o foyer, aí quando me viram, disse, é o Hugo. Aí Dona Carmen, que era a mulher do Tione Júnior, do Loli, como ele chamava, disse, Dona Carmen, ela estava precisando de um coreógrafo e de um bailarino. O Hugo está aqui. Chama ele aqui, tá? Pronto, aí foi minha ida de novo para Manaus. Trabalhei com ele lá 2 meses em Belém, 1 mês não sei aonde, até chegar em Parnaíba, que aconteceu isso comigo. O que você prefere, a sociedade cearense de hoje em dia ou a sociedade cearense daquela época? Eu acho o seguinte, havia muita seriedade, esse negócio de sociedade é muito complicado, porque hoje em dia não existe mais algumas pessoas, muito difícil ter, realmente ricas. Naquele tempo não. Quando dizia que era da sociedade, o povo do ideal era tudo rico. Naquele tempo. Eram ricos mesmo, né? Mas hoje em dia tem pouquíssimos, os outros tudo é penetra. É isso aí. O que Fortaleza tinha naquela época, do ponto de vista cultural, que hoje não existe mais? Tinha o Paulino Barroso. Paulino Barroso foi um grande incentivador da arte, foi ele. Foi ele que trouxe grandes pianistas, grandes cantores, grandes bailarinos. Tamara Tamanova era uma grande bailarina, ele trouxe aqui. Essa daí, Tamara Tamanova, morreu há pouco tempo lá nos Estados Unidos. Quer dizer, essa pessoa eu acho que faz uma falta tremenda. Foi o autor da Valsa Proibida, Paulino Barroso. Encenada até hoje, né? E no meu tempo que foi encenada, passou 2 meses em cartaz. Todo dia. 2 meses, 60 dias, 60 espetáculos, direto. Eu não sei como os cantores aguentavam. E hoje é um tipo de coisa que não se vê mais, né? Uma montagem ficar 2 meses em cartaz. Tem microfone, o camarada que canta baixinho aqui, sai um vozeirão lá. Não, e eu digo mesmo, montagens que ficam 2 meses em cartaz. Isso não existe mais hoje em dia, né? Só no Rio. No Rio tem aqueles, por exemplo,
Sim, no Rio, em São Paulo, sim. Aqui é A menina montou agora cabaré, né? Cláudia Raia. Cláudia Raia, e ela está com cabaré há muito tempo já. Ô, Hugo, você convivendo com artistas o tempo todo, artistas que, de um modo geral, são pessoas boêmias, você nenhuma vez se deu o prazer de experimentar uma noite de farra? Nunca ficou bebendo com os amigos? Não, bebendo eu nunca bebi. Eu me sentava na mesa, botava uma garrafa de cerveja e uma de guaraná. Talvez aquela garrafa de cerveja atraía as pessoas. Era o que eu fazia. Mas eu bebia o guaraná, não bebia a cerveja. Todo mundo pensava que eu estava bebendo cerveja. Não estava. E você fazia isso, quer dizer, você nunca bebeu porque você sabia que isso não era bom para o seu corpo ou porque realmente você não gostava de beber? Eu tinha consciência, né? Eu tinha consciência que não podia fazer, porque todos os outros meus amigos já foram embora. Todos me deixaram aqui. Por causa disso. Porque bebiam, porque faziam farra. Meninos novos. Aqui nós temos um cearense que foi embora. Morreu. E dessas pessoas que já te deixaram, de quem você sente mais falta, Hugo? Eu acho que é do Davi Dupré. Davi Dupré. Um grande bailarino brasileiro. Dançou muito no Municipal. E da Berta Rosa Nova. São as duas pessoas que eu até hoje tenho muita saudade. Quem era a Berta Rosa Nova? Uma grande bailarina. Uma grande bailarina nossa, que dançou muito. Foi montado pela Eugênia Feodorova. O Lago do Cisne, a primeira vez que foi montado os 4 atos, aqui no Brasil, ela fez os 4 atos do Lago do Cisne. Fez o cisne branco e o cisne negro. Foi uma coisa. Era boa mesmo. Ô, Hugo, por que Violeta Arraes, quando era secretária de Cultura do Ceará, tirou a sua academia do Teatro José de Alencar? Olha, em primeiro lugar, eu, para conseguir falar com ela, passei 2, 3 meses querendo falar com ela. Ela sempre tinha um motivo, dava um motivo. No dia que ela me recebeu, eu levei tudo quanto foi de papel que eu tinha, programa, reportagem de jornal, tudo. Aí cheguei e disse para ela. Agora, ela ficava dormindo, ou com os olhos fechados, não sei. Ela me recebeu assim. Eu falando, e ela... Como eu vi que ela não estava me dando atenção, eu peguei meus papeizinhos, botei debaixo do braço e saí. Logo depois, veio a história do teatro, que ia entrar em grande reforma, e ela mandou um recado. É para sair do teatro. Ela não teve, assim, um mínimo de dizer, vai sair, eu vou lhe dar um lugar para você ficar e tal. Não teve. Foi, desocupa. Como se fosse um cachorro. Desocupa o lugar. Aí eu saí. Mandado dela, tinha que sair. Depois, ela ficou aborrecida comigo, porque eu notei que ela não estava bem naquele papel de secretário de Cultura. Não podia estar naquele papel. Que aquilo dali era uma coisa forçada pelo governo. Era amizade, qualquer coisa assim, e tinha colocado ela ali. E eu fui ao Maranhão com o balé. Quando eu voltei, o jornal O Povo, o Zé Maria, era um repórter, me chamou e disse, Hugo, e aí? Como é que vai a secretária? Ele sabia da história. Como vai a secretária? Eu digo, olha, a secretária vai muito bem, obrigado.
Mas é o seguinte, ela, se for a Paris, que ela disse que era de Paris, o marido dela era de Paris, ela não frequentou o Grammont. Ela deve ter frequentado ali o Sena, Rio Sena. Ela não frequentou o Grammont, porque ela dizer em público que não admitia que uma escola de dança estava no Teatro de Alencar, que todo mundo sabe que todo teatro oficial tem um corpo de baile, uma orquestra sinfônica e uma ópera, cantores líricos. Todo teatro oficial do mundo inteiro tem essas três coisas. E não era um corpo de baile do Teatro de Alencar, mas era uma academia que vivia lá ajudando. Se chegasse uma pessoa que precisasse de uma menina para dançar uma coisa, tinha. E ela dizer uma coisa dessa? Qual foi o bailarino ou a bailarina mais espetacular que você já viu dançar na vida? Aí é difícil, porque tem tantas boas bailarinas. Hoje em dia, então, a começar pela Tamara Tumanova, que é da mais antiga que eu vi. Mas como eu era muito jovem naquele tempo, eu não posso nem afirmar. Mas ela dançou maravilhosamente. Para mim, ela dançou. Depois, tem a Cecília Cash, tem a Ana Botafogo, que se sabe que é o máximo. E tem outras meninas que estão começando agora, que são excelentes. Excelente mesmo. No Teatro Municipal do Rio de Janeiro, tem meninas que estão abafando. Certo? Das suas alunas, você destacaria alguém, Hugo? Destacaria. A Ana Virgínia foi a que dançou mais comigo, porque o cavalo de batalha dela era a morte do cisne. A menina, a Mônica Luísa, que eu montei Mulher Rendeira para ela, e ela foi um sucesso. A Gorete Quintela, montei um russo, a dança russa, ela foi um sucesso. Quer dizer, essas três completaram. Hugo, a gente sabe que você está com 86 anos de idade, você não dança mais profissionalmente, mas você dança escondido dentro de casa? Não, nem isso. Nem isso eu faço. Não. Terminei mesmo, não tenho nem sapatilha, não tenho nada de balé. Meu, não. Você se considera o pai do balé cearense? Não, isso foi uma coisa que o Félix, um dia, brincando talvez, ele disse, o pai da dança do Ceará. E pegou. Agora, eu digo, se tem o pai da dança, tem a mãe. Que a mãe era a dona Regina Picâncio. Que até pouco tempo ela tinha uma escola e as filhas, não sei por motivo qualquer, destruíram a academia, tiraram o nome dela, porque podia ela ter continuado dando aula com o nome da mãe dela, Regina Passos. Elas tiraram o nome. Hugo, olhando toda a sua vida passada, você considera que você já fez tudo o que gostaria de fazer? Eu acho que sim. Agora, tem coisas que eu tenho vontade de ver. Por exemplo, eu não fui a Moscou, eu tenho vontade de ver o Bolshoi lá, porque aqui eu já vi, no Brasil eu já vi, mas eu tenho vontade de ver lá, eu não vi. Tenho vontade de ir à França, não fui. E tenho vontade de ir à Espanha. Não sei se a influência do toureiro, aquele negócio da capa e tal, é isso aí. Você não conhece ainda esses países? Não, conheço os Estados Unidos, conheço a Argentina, fui 3 vezes à Argentina, uma vez eu fui fazer curso e 2 vezes eu fui passear. Gostei muito. Completamente diferente o argentino lá do que vem para cá, para o norte. Para aqui, para o Brasil. Que, quando eles vêm aqui para o Brasil, eu acho que é a escória que eles mandam para cá. Quando você forma bailarinas, Hugo, qual é, na verdade, o legado que você quer passar para essas meninas? Olha, em primeiro lugar, muita obediência
é rígido. O balé, para ser bailarina, é uma coisa... Ana Botafogo, uma dedicada. Porque ela segue, ela faz, ela está se esmerando cada vez mais. Ela não para, ela dança, ela faz aula, ela faz tudo. Então, a primeira coisa que eu digo, muita obediência, muito respeito e talento. Porque se a menina não tem talento, nada feito. Você amou o suficiente na vida? O meu amor foi mais para o balé. Eu passei 50 e poucos anos metido nesse negócio de balé, muito preocupado, que eu tinha vontade de montar um corpo de baile aqui no José de Alencar e nunca consegui. Como é que você gostaria, Hugo, de ser lembrado pelas gerações futuras? Isso aí não importa mais, porque o que aconteceu, já aconteceu. Todo mundo conhece o Hugo Bianchi, me respeitam, e minhas alunas, ex-alunas, me querem bem, tenho certeza. Tenho certeza que a Madiana me quer muito bem. Ana Virgínia, Mônica Luísa, Gorete Quintela, essas são as principais. Teve uma que fez um livro da minha vida. Quer dizer, essas todas me respeitam, eu tenho certeza. E me querem bem. Principalmente isso, querer bem. Hugo, muito obrigado. As ordens. As ordens.